Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje estamos com o Clube do Livro. O livro em questão agora é o Livro das Mulheres do Osho. Espero que gostem da leitura. Toda quarta-feira traremos mais uma parte desse livro, que para nós é muito importante. Então agradeço desde já e peço também que compartilhem, curtam e se inscrevam aqui no nosso canal para que a gente possa continuar crescendo e fazendo essa roda, essa ciranda girar. Aqui abaixo na descrição nós temos o link para o livro, caso você queira adquirir. Livro das Mulheres, Osho, parte 8. Movimento feminista. Qual é a maior necessidade da mulher contemporânea no seu ponto de vista? Em função de ter sido dominada, torturada e reduzida à nulidade, a mulher tornou-se feia. Sempre que a natureza de uma pessoa não tem permissão para se desenvolver de acordo com as suas necessidades interiores, torna-se azeda, torna-se envenenada e, consequentemente, torna-se incapacitada, paralisada e pervertida. A mulher que se encontra no mundo também não é a mulher verdadeira, uma vez que ela é corrompida há séculos. E quando a mulher é corrompida, o homem também não consegue permanecer natural, porque, afinal de contas, a mulher dá à luz o homem. Se ela não for natural, seus filhos não serão naturais. Se ela não for natural, ao exercer o papel de mãe de uma criança, seja menino ou menina, essa criança certamente será afetada por ela. A mulher, sem dúvida, precisa de uma grande libertação, mas o que está acontecendo em nome da libertação é uma estupidez, é imitação, não é libertação. Aqui comigo há muitas mulheres que participaram do movimento feminista, que quando vêm pela primeira vez, chegam muito agressivas. E posso compreender essa agressividade. Séculos e séculos de dominação tornaram-nas violentas. É pura vingança. Tornaram-se insanas e ninguém é mais responsável do que o homem. Mas, aos poucos, elas se tornam suaves, graciosas e a agressividade desaparece. Pela primeira vez, tornam-se femininas. A real libertação vai fazer com que a mulher seja uma mulher autêntica e não a imitação de um homem. É o que está acontecendo exatamente agora. As mulheres estão tentando ser exatamente iguais aos homens. Se os homens fumam cigarros, então as mulheres têm que fumar cigarros. Se eles usam calças, então elas têm que usar calças. Se eles fazem alguma coisa em específico, então elas têm que fazer aquilo. A mulher está simplesmente se transformando em um homem de segunda classe. Isso não é libertação. É uma escravidão bem mais profunda. E é mais profunda porque a primeira escravidão foi imposta pelos homens. Essa segunda escravidão é mais profunda porque foi criada pelas próprias mulheres. Quando alguém impõe a escravidão a uma pessoa, esta pode se rebelar contra tal escravidão. Entretanto, se a própria pessoa impõe uma escravidão a si mesma, em nome da libertação, não há a possibilidade de rebelião jamais. Gostaria que a mulher se tornasse realmente uma mulher, porque muito depende dela. Ela é muito mais importante do que o homem, porque carrega em seu ventre tanto a mulher quanto o homem. Ela desempenha o papel de mãe para ambos, tanto menino quanto menina, e alimenta ambos. Se ela estiver envenenada, consequentemente,
seu leite estará envenenado e então as formas da educação de seus filhos estarão envenenadas. Se a mulher não estiver livre para ser realmente uma mulher, o homem também nunca estará livre para ser realmente um homem. A liberdade da mulher é uma necessidade para a liberdade do homem e é mais fundamental do que a liberdade do homem. E se a mulher for uma escrava, como foi durante séculos, ela há de fazer com que o homem também seja um escravo, de modo muito sutis, uma vez que os modos da mulher são sutis. Não vai brigar com o homem de forma direta. Sua briga vai ser indireta, vai ser feminina. Vai chorar e verter lágrimas. Não vai bater no homem, vai bater em si mesma. E ao bater em si mesma, ao chorar e derramar lágrimas, até mesmo o homem mais forte vai ser dominado pela mulher. Uma mulher muito magra e fraca consegue dominar um homem muito forte. A mulher precisa de liberdade total para que também possa dar liberdade ao homem. Este é um dos fundamentos a serem lembrados. Aquele que fizer alguém de escravo será reduzido à escravidão definitiva, por fim, e não vai poder permanecer livre. Aquele que quiser permanecer livre deve dar liberdade aos outros. Esta é a única maneira de ser livre. Você é contra o movimento feminista? O movimento feminista é algo desagradável e sei que a responsabilidade é dos interesseiros chauvinistas masculinos. Eles têm causado tanto dano às mulheres ao longo dos séculos que agora a mulher quer se vingar. Porém, quando alguém começa a se vingar, torna-se destrutivo. É inútil continuar a olhar para as feridas do passado. É inútil vingar-se por conta do passado. Deve-se aprender a perdoar e esquecer. Sim, foi errado, aceito. Tudo o que foi feito para as mulheres ao longo dos séculos foi absolutamente errado. O homem reduziu as mulheres a escravas e, ainda mais do que isso, reduziu-as a coisas, a posses. Mas qual é o motivo para se vingar? Então a mulher se torna o perseguidor e o homem o perseguido. Com isso, um outro tipo de chauvinista começa a tomar forma. E então nasce a chauvinista feminina. E isso não vai consertar as coisas. Depois, a mulher vai começar a causar danos aos homens. E mais cedo ou mais tarde, eles vão se vingar. Onde é que isso vai parar? É um círculo vicioso. E a minha percepção é que, em vez de os homens pararem com isso, é muito mais fácil que as mulheres deem um fim nisso, para daí então saírem do círculo vicioso, pois elas são mais amorosas, mais compassivas. O homem é mais agressivo, mais violento. Não tenho muita esperança nos homens, espero muito das mulheres. Por isso é que não sou a favor da atitude e da abordagem agressiva do movimento feminista. Os problemas da vida podem ser resolvidos através do amor e não através de nenhuma abordagem violenta. Homem e mulher são mundos diferentes e é por isso que é difícil um compreender o outro. E embora o passado tenha sido cheio de mal-entendidos, não é preciso necessariamente que seja assim no futuro. Podemos aprender uma lição do passado, a única, que é o fato de homem e mulher terem de se tornar mais compreensíveis um com o outro e mais tolerantes com as diferenças um do outro. Essas diferenças são valiosas e não precisam criar nenhum conflito, pois na verdade são as causas da atração entre homens e mulheres. Se todas as diferenças entre homens e mulheres desaparecerem e se eles tiverem o mesmo perfil psicológico, o amor também vai desaparecer, devido à ausência de polaridade. O homem e a mulher são como polos negativo e positivo de eletricidade. Eles são atraídos entre si magneticamente. São polos opostos, e é por isso que o conflito é natural. Entretanto,
através da compreensão, da compaixão, do amor e o fato de um olhar para o mundo do outro e tentar ser solidário com este, todos os problemas podem ser resolvidos. Não há necessidade de criar mais conflito, pois já há o bastante. O homem precisa tanto de libertação quanto a mulher. Ambos precisam de libertação, libertação da mente. Devem cooperar um com o outro e se ajudar no processo de libertação da mente. Isso vai ser um verdadeiro movimento de libertação. Você acha que apenas as mulheres são responsáveis pelo movimento feminista? O movimento feminista que está acontecendo no mundo é um fenômeno criado pelo homem, um fenômeno criado pelo sexo masculino. As pessoas hão de se surpreender com isso, com o fato de que se trata novamente de uma conspiração masculina. Agora, o homem quer se livrar das mulheres. Ele não quer ter nenhuma responsabilidade. Ele quer desfrutar das mulheres, mas apenas como diversão. Não quer assumir todas as outras responsabilidades relacionadas com isso. Ora, isso é uma conspiração sutil. O homem está tentando persuadir as mulheres em todo o mundo de que a mulher tem que se tornar independente. É um truque sutil e, em função de sua astúcia, a mente masculina está conseguindo o que quer. E agora, muitas mulheres ficaram envenenadas por esta ideia. Sabia que as primeiras pessoas que começaram a falar sobre igualdade entre homem e mulher eram homens e não mulheres? Pois é, as primeiras pessoas que começaram a falar sobre isso, que tanto homem quanto mulher deveriam ter igual liberdade, eram homens e não mulheres. A semente vem da mente masculina e tem sido sempre assim. Sempre que um homem sente o que está a seu favor, ele administra isso. Sua astúcia é muito sutil e, às vezes, ele administra isso de tal maneira que a mulher acha que ela está fazendo isso por conta própria. No passado também foi assim. O homem persuadia as mulheres para que acreditassem que elas eram seres puros, anjos, e que o homem era sujo, e que meninos eram meninos. Mas a mulher era divina. O homem colocava a mulher em um alto pedestal. Esse era o truque para controlar a mulher. O homem a venerava, e era através da veneração que ele a controlava. E, naturalmente, quando estava no pedestal, a mulher achava que era alguma coisa divina e não podia fazer aquelas coisas que os homens faziam. Não podia porque aquilo iria contra o seu ego. Aquele pedestal alto trazia muita satisfação para o ego. Ela era mãe, ela era divina e tinha mais qualidades divinas do que o homem. O homem era horrível, imoral e tudo mais. O homem tinha de ser perdoado. Assim, ao longo dos séculos, o homem continuou o seu caminho, enquanto a mulher se manteve nas alturas. Mas isso foi um truque. O ego feminino foi persuadido. E uma vez persuadido, o ego, a pessoa fica presa e não pode mudar de postura. Pedir por igualdade é uma espécie de queda, uma vez que a mulher tem que descer de posição para se igualar. No entanto, tudo não passou de uma estratégia, e a mulher a seguiu. Ela permaneceu pura, ela permaneceu virgem até o casamento. No Ocidente, um homem persuadiu as mulheres: agora vocês têm de ser livres, têm que ser iguais. E em função de agora as coisas terem mudado, os tempos terem mudado, o homem passou a querer desfrutar de mais mulheres do que apenas de sua esposa. Agora ele quer liberdade absoluta. E a única maneira de ter liberdade absoluta é dar liberdade absoluta à mulher. Então, o homem persuadiu a mulher novamente. E agora as mulheres que protestam e fazem parte de movimentos feministas
clamam com toda a sua força por liberdade e igualdade. No entanto, não sabem que estão mais uma vez sofrendo o mesmo controle. O homem as está persuadindo de novo. Agora, o homem quer usá-las e jogá-las fora, sem nenhuma responsabilidade atrelada a isso. Aquele que olhar fundo em toda essa questão vai se surpreender. A mente masculina é uma mente cheia de artimanhas. A mulher é mais inocente e, portanto, não consegue ser tão estratégica, tão política. Ela sempre acreditou no homem. E o que é surpreendente, essas mulheres do movimento feminista estão acreditando no homem mais uma vez. Nada mudou. Agora, o movimento está a favor do homem, ou seja, a mulher deve ser livre e não deve exigir nenhum compromisso. Ele não quer se comprometer, ele quer ter toda a liberdade. Não quer assumir a responsabilidade dos filhos, não quer viver com a mesma mulher para sempre, quer mudar de mulher todos os dias. Então, mais uma vez, ele cria belas palavras. Deve-se viver sem nenhum compromisso, deve-se viver sem envolvimento, não se deve ser possessivo, não se deve ter ciúme. Mais uma vez, cria uma bela filosofia. Ele já fez isso antes também. E da mesma forma as mulheres foram enganadas e vão ser enganadas novamente. As mulheres confiam. A confiança é fácil para elas, pois o amor vem mais fácil para elas do que a lógica. Além disso, elas estão muito preocupadas com o que é imediato. O homem sempre pensa em termos de estratégia, táticas, o que vai acontecer, como vai acontecer. Ele pensa no futuro, planeja o futuro. A atmosfera é tal que uma mulher tem que ser igual ao homem. Ela não tem que estar interessada na casa, na família, nos filhos, na maternidade. Tem que ter interesse em poesia, literatura, pintura, ciência, tecnologia, isso e aquilo. Hoje, grupos de mulheres se reúnem em todo o mundo para conscientização. E todas as sessões de conscientização consistem em uma única coisa, que elas têm que destruir algo profundo na feminilidade. Somente então poderão competir com os homens. As mulheres são delicadas, naturalmente delicadas. Não podem competir com os homens. Se quiserem competir com os homens, vão ter que se tornar duronas. Ao deparar com uma mulher que participa desses movimentos feministas, pode-se perceber que seu rosto perde a suavidade. É muito difícil dizer querida para uma dessas mulheres. Muito difícil. E além disso, ela também vai ficar irritada, não vai gostar. Por que querida? Ela é igual ao homem. Eis que surge o perfil de durona. Todos os tipos de luta fazem com que as pessoas fiquem mais enrijecidas. E a mulher pode tentar não estar interessada no lar, pois se tiver esse tipo de interesse, não poderá competir no mundo. Se tiver interesse em filhos, não pode competir no mundo, pois isso se torna uma distração. E ao ter que competir no mundo e provar que é tão forte quanto os homens, a mulher tem que, de alguma forma, se tornar mais parecida com os homens. Será uma perda, é uma perda, porque a única esperança para a humanidade é a delicadeza da mulher, e não o caráter durão do homem. Sofreu-se o suficiente com a dureza do homem. O que é necessário é que o homem se pareça mais com a mulher, em vez de a mulher se assemelhar ao homem. As mulheres estão lutando contra si mesmas, se esforçando para administrar. Mas isso não é natural. Natural é o ventre da mulher, aquele ventre que anseia por uma criança, que anseia por um lar. O lar é o ventre visível fora da mulher, é a projeção do ventre interior. Depois que a mulher deixa de estar interessada no lar, deixa de estar interessada em seu ventre, embora o ventre esteja lá. E homens e mulheres não são iguais,
pois ao homem falta o ventre. Como podem ser iguais? Não estou dizendo que eles são desiguais, mas com certeza digo que eles não são iguais. Eles são muito diferentes. Como podem ser iguais? Eles são polos opostos. São tão diferentes que não podem ser comparados em termos de igualdade ou desigualdade. Uma mulher é uma mulher, um homem é um homem, e devem permanecer homem e mulher. A mulher deve permanecer interessada no lar, pois depois que deixa de estar interessada no lar, deixa de ter interesse no ventre, na criança, e depois, naturalmente, vira lésbica. Meu próprio entendimento é que o homem tem que ser um pouco mais feminino. Ele foi muito longe em seu propósito de se tornar um homem e perdeu o controle de toda a humanidade. A mulher não deve segui-lo, não deve competir com ele. Caso contrário, entrará na mesma rotina e adotará os mesmos hábitos. Vai adquirir um espírito bélico. E as manifestações dos movimentos feministas, gritando, vociferando e protestando nas ruas, são simplesmente desagradáveis. Elas mostram os piores traços do espírito masculino.